E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, sou estudante do Praça 15 e eu tô aqui com a Manu, com a Muna e com a Brenda. E o assunto de hoje é os pré-socráticos. Então, gurias, eu queria saber, assim, o que vocês acham, o que vocês entendem como esse surgimento dos pré-socráticos, da filosofia, assim? Sim. Bom, dá pra dizer um pouco dos gregos, né, principalmente. Fundamental. Das viagens marítimas, por exemplo, que foi um dos fatores que influenciou isso, porque os gregos eles vão ter esse acesso a diferentes e ricas culturas, né? Sem contar, por exemplo, nas invenções da matemática, do calendário, da moeda, que não necessariamente surgiram na Grécia, mas elas vão ir pra lá e meio que vão se desenvolver lá. Sim. E tal. A gente tem o calendário grego, essas coisas. E a gente vai ter a religião, né? Que é o principal fator, vamos dizer assim. A gente tem a religião órfica, que ocorria por meio uma seita secreta, onde os iniciados eles compartilhavam seus pensamentos, suas teorias, né? A órfica era que eles chamavam de religião dos mistérios, né? Sim, exatamente. Não seria, tipo, os mais nobres? De certa forma, Sim. E eles acreditavam na metempsicose, que seria a transmigração da alma imortal. Em outra palavra, a reencarnação, né? Agora a gente conhece e tal. E a gente tem a religião pública, que é a religião que a maioria está familiarizado, que é a religião dos mitos gregos, né? Que ela era transmitida pelos deuses rapsosos. A gente tem como grandes nomes o Homero e Hesíodo, por exemplo. Quem? Quais os grandes nomes? O Homero. O Romero. Não, Romero. Homero e Hesíodo, que o Homero a gente conhece pelo conto da Odisseia, né? Sim. Quem não conhece. E o Hesíodo foi o escritor da Teogonia, que é o nascimento dos deuses, etc. Então a gente pode relacionar o que os mitos gregos eram constituídos por forças da natureza antropomorfizadas, né? Ou por traços do caráter, do desejo e do comportamento humano. Sim. Então a gente pode ver isso em Percy Jackson, acho que todo mundo aqui já assistiu Percy Jackson, que o Poseidon ele tem isso, sabe? O comportamento humano. O fator mais importante, então, que a gente pode dizer que possibilitou o surgimento da filosofia foi a vida política, né? Que eles levavam com sua intensidade, com seus detalhes e toda a sua atividade intelectual ligada a ela, né? E tudo isso a gente pode chamar de milagre grego, a gente vai chamar de milagre grego, que é essa ruptura, né, no pensamento ocidental, né? Sim. A gente tem a filosofia ocidental. Por isso, nesse sentido, às vezes a gente ouve a expressão, a filosofia oriental, né? É errado. Que não existe, né? Exatamente. É uma expressão que não faz sentido porque não teve essa ruptura. Sim, né? que a filosofia é da Grécia, né? Bom, é da Grécia. E essa questão, assim, dessa ruptura, surgiram, né, dois polos. A cosmologia e a cosmogonia. E o que vocês acham, se vocês entendem o que elas são e como que diferencia uma da outra, assim? Então, a cosmologia e cosmogonia, né, são nomes bem parecidos, mas eles têm polos bem diferentes. De diferença. Sim, tipo, a cosmologia cosmo é universo, mundo, e logia quer dizer razão. Então, a cosmologia é a explicação racional para a origem e a natureza do universo. Agora, a cosmogonia é cosmo, que é universo e mundo, e a agonia é a partir da criação e vontade dos deuses. Sim. Então, é uma explicação para a origem da natureza e do universo a partir da vontade dos deuses. Só que isso ficou meio tipo, como assim? Até que começou a filosofia na Grécia, porque a filosofia é da Grécia, e surgiu como a primeira cosmologia. Então, depois disso, teve uma explicação. Aí veio o primeiro filósofo, que ele rompeu esse mito, e é o Tales de Mileto. Ele acreditava que tudo era água, em diferentes arranjos, graus de condensação. A arqué dele, no caso, era água, e arqué é muito importante, porque se tu não sabe o que é arqué, tu vai ficar tipo, como assim? Então, é o princípio no qual derivam e no qual se encerram as coisas. Então, tipo, morreu, não tem mais água. Se tu tá vivo, tem água. Então, era tipo, se tem água, tem água. Sim, era tudo. Tipo, ia secar, ia sair era o princípio principal, assim. Eu tenho uma pergunta. Não tinha aquele negócio dos nomes deles? Sim. Então, o Tales de Mileto, por exemplo, vou falar o que eu tava falando. O Tales é o primeiro nome, e o primeiro nome era chamado de patronímio ou patronímico, que é um nome escolhido ou igual ao do pai. Agora, Mileto é o nome da cidade onde ele nasceu, viveu, enfim.
Sim. E o Tales não foi o que criou uma escola? Sim, a escola jônica, não foi? Que era literalmente uma parte da Grécia, que é a atual Turquia, hoje em dia. E essa escola jônica tinha como fundador, né, o fundador da Physis, que é natureza em grego, que era formada pelo Tales, como a Muna falou, o Anaximandro de Mileto, que ele era discípulo do Tales, mas ele já discordava de algumas coisas. No caso, tipo, a arqué dele já era o apeiron, que quer dizer que tudo é indeterminado, é indefinido, tipo, não dá pra definir as coisas. Não tem uma definição completa. E vem nesse negócio dos opostos, tipo, seco, molhado, enfim. Sim. Ele surge nisso. E um ponto interessante do Tales de Mileto é que ele era um naturalista. E os Isso. naturalistas eram os primeiros cosmólogos da cosmologia, enfim. Sim. E eles eram conhecidos como os filósofos da Physis, que, como a Brenda falou, Physis é natureza em grego. E os naturalistas acreditavam que, tipo, cosmologias buscando arqué, entendeu? Buscando o princípio principal. Fundamental. Eles queriam Exatamente. achar basicamente uma explicação pro que acontecia, né? como que a gente tá aqui? Por que tem água? E vale ressaltar que, tipo, essa escola jônica era formada pelo Anaximandro, né, o discípulo de Tales, e o Anaximenes de Mileto, que era o discípulo do Anaximandro. E ele também tinha outra teoria, enfim, que era o ar. Por exemplo, a nossa alma. O ar infinito, né? Isso, por isso que a gente respira, enfim. Era tudo nesse ar. O ar, tipo, condensava e formava as pessoas. Bonita, né? A nossa alma precisa Isso, de ar. precisa de ar. Essência. E vale ressaltar que, tipo, esses caras dessa escola, mais o Heráclito de Éfeso, eles eram monistas, então eles acreditavam só numa arqué. E depois tem os pluralistas, mas mais pra frente. Aí tem o Heráclito, né, de Éfeso. Que a arqué dele é o fogo, que é tudo é devir, tudo se transforma, tudo flui, tudo muda. Então nada é. Tudo é alguma coisa que está sempre em processo de transformação, nunca é a mesma coisa. E aí que surge a frase que até hoje a gente conhece, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar que é impossível banhar-se no mesmo rio duas vezes. Sim. Não, isso faz total sentido na minha concepção, Sim. entende? Porque tá mudando, tá correndo Sim, as águas, porque né? Então... todo mundo tem Que já sempre um foi, processo já. de Exatamente. transformação. Então, tipo, não é meio do nada que ele Eu tirou nunca vou me isso. banhar na mesma água do chuveiro. Sim. Tipo, aqui foi, já foi. Exatamente, acabou, entendeu? Sim. Aonde tá, não sei. E tinham mais processos desses, como os que acreditavam no ser ou não ser? Então, existiam, né, os Eleatas, a gente tem o Parmênides de Eleia, a gente tem o Zenão de Eleia e o Melisso de Samos. O Parmênides, eles diziam que o que ser é e o não ser não é, né? O movimento é a ilusão dos sentidos, ou seja, nossos sentimentos nos enganam, sabe? Ele defendia que não existe mudança, ao contrário, Sim. né? Não é tudo devir, vamos dizer assim. Que o não ser não pode ser pensado, ou seja, o pensamento é ser, né? Esse foi o Parmênides, né? A gente vai ter o discípulo dele, o Zenão de Eleia, que vai mostrar a inconsistência das críticas feitas a essa teoria, né? Ele vai criar um método da refutação dialética, que é a tese oposta à tese que se sustenta, né? É um método que depois ele é chamado de demonstração pelo absurdo ou a refutação pela refutação, né? Para o Zenão, a gente tem uma identificação entre o pensamento e o ser. O pensamento seria o principal motivo de erro nas nossas ações, né? Nas nossas afirmações. Aí o Melisso de Samos, ele vai sistematizar essa doutrina, né? Ao mesmo tempo que ele vai corrigir outros pontos, ele vai discordar em alguns pontos de Parmênides. Por exemplo, ele vai dizer que o ser é infinito, que o ser não é específico, como pensava. E ele vai afirmar também que o ser é intercorpóreo, ou seja, o corpo são finitos, os corpos são finitos, mas né, o ser é infinito. Né? Ou seja, a gente conclui que o ser é igual e imutável. Né? Eles deixavam a dificuldade de concluir seu pensamento com a percepção do movimento. Ou seja, a cosmologia ela vai virar uma ontologia, ou seja, uma teoria do ser. Certo? Sim. E, peraí, um adendo que é super importante, antes da escola elaica... Eleática. Eleática. É a mesma coisa. Quase a mesma
coisa, por favor, né? Tem os pitagóricos, Eles que são acontecem. monistas também, que obviamente, né, são os números, que é o famoso Sim, o Pitágoras do Pitágoras de Teorema, né? Samos, O Teorema. que dizem que ele não existiu, que é tipo um grupo de pessoas que pegou, literalmente levou o nome dele pra todos os trabalhos. Que estranho, né? Tipo, botarem tudo no cara, assim, vou só falar isso. Ele pegou todo o mérito pra ele. Exatamente, Deu uma até boa. hoje a gente Não, e uma coisa que é muito estranha, que tipo assim, pô, tudo é número, né? É tipo, mas os caras não tinham nada. Tipo, precisou ter alguém fazer essas perguntas pra gente ter tudo que a gente tem hoje em dia, né? Tem até aquela coisa de, tipo, será que os números são reais, sabe? Sim. Tipo, Sim. ele fala disso dos números, mas será que, tipo, o número não é só uma invenção que a gente criou, sabe? Que eles criaram, Sim, assim, que e é, aí tipo, eles acreditam que tipo, os números são mais reais do que as coisas. Sim. Coisa de louco. Mas atualmente a gente já sabe que não. Mas eles têm uma grande influência da religião órfica, como a Manu já tinha explicado antes. E aí nessa influência eles acreditam na reencarnação já. E aí que entra já o conceito de Deus. Que nos levam pro Xenófanes de Colofon. Antes da escola que a Manu explicou. Esse cara, ele viajava muito, ele viveu nos mares. Sim. E o princípio dele era, tipo... ele observava os peixes e as conchas também. Nossa, Tá bem? passatempo, né? Observar peixe. Obviamente, ele passava muito tempo no mar, então tem um sentido ali. E ele acreditava, e ele era contra a antropomorfismo lá da mitologia, que, tipo, as pessoas, no caso, assemelhavam os deuses com as pessoas. E ele era contra isso. Como assim? Aquela coisa da natureza na pessoa, Sim. sabe? Tipo, trovejou porque Deus É por causa quis. de Deus. E aí ele até fala, tipo, vamos supor, se um cavalo tem mãos e tem a habilidade de pintar, ele vai pintar que os deuses dos cavalos são cavalos. Sim. Então, pra Faz ele, sentido. faz muito sentido. E o Xenófanes, ele era discípulo de Pitágoras? Não, é coisas diferentes. Diferentes. Ah, Mas ele já veio com isso que Deus é uma divindade, enfim, entendeu? Sim. Tipo, é a marca dele. Pode-se dizer que a religião começou daí? Ou... Não. O que vocês acham, galera, mulheres? Não faço daí, porque tem muita coisa pela frente, É, né? muita coisa A filosofia é antes, muito né? grande. É. Nos próximos É muito podcasts, amplo, né? eu respondo essa Tipo, pergunta. Nos próximos capítulos. Nos episódios vocês descobrem. Tá, Outra pergunta, vocês tinham preparado um slide, vocês não querem usar? Podemos usar. Presente, por favor. Se gostar. A introdução Aí que tem eu uma falou. pequena introdução que é sobre, tipo, desde os primórdios, né, gente? A gente precisou desses filósofos para eles nos explicarem, assim, ó, se questionarem, assim, o que é isso? Por que tem isso? Por que a gente existe? A essência das A coisas. essência né? das Por que coisas, que aconteceu, exatamente. assim. Ah, Aí, Aí os fatores. Sim. A diferença, né? que a gente já havia falado. Aí os monistas, no caso, né, que a gente pegou as imagens da internet, então... nos se perdoem. Aí vem os pluralistas. Que acontece depois da escola, no caso. Aí aqui é a escola leática, a gente tem o Parmênides, o Zalão, o Melisso. Eles eram tudo meio E o que que são parecido, pluralistas, né? Carol? Hã? Tipo, eles Como assim? acreditavam Tinha mais... alguém que acreditava mais Porque o no Marqué? mono... Sim, o mono era tipo o Marqué. E os Sim. pluralistas, então, são várias. Os pluralistas, eles acreditam em mais de um princípio. Por exemplo, o Empédocles de Agrigento. Ele acreditava que os 4 elementos tipo, formavam tudo, davam origem ao universo. Sim. Água, ar, terra e fogo. E ele também acreditava na mesma ideia do Anaxágoras com Amazonas, de que nascer e parecer passam a significar agregar-se e desagregar-se. nascer o quê? Nascer e parecer. Tem certeza? Não. Não sei. É nascer e perecer. Nascer e perecer. Viu, Fernanda? Obrigada, Pessoal. produção. Perecer é sinônimo pra morrer, meninas. Parecer é outra. Ah, sim. A nossa produção Desculpa, técnica nos produção. ajudou. E aí, seguindo então para o Anaxágoras, a arqué dele eram as homeomerias, que eram sementes, elas eram inúmeras em qualidade e quantidade, imutáveis e incriadas. Elas, assim, ó, constituíam o uno,
e podem ser divididas tipo, em infinitas partes. E aí vem o Leucipo de Mileto e o Demócrito de Abdera. Demócrito era discípulo de Leucipo. Isso, ok. E eles... a arqué deles era o átomo, que a gente usa até hoje, né, gente? Na tabela periódica química. É bem super presente. importante Exatamente. isso. E os átomos eram imutáveis, indestrutíveis e, assim, ó, eram originárias em números infinitos. Então, toda essa questão, né, tipo, de como olha, deixa eu achar a data dele. Não sei, deve ser mais ou menos para do Anaxágoras, né, 500 a.C. por aí. Eles criaram um átomo e isso, assim, ó, tá até hoje presente na nossa vida, né? Isso que é Ninguém muito conseguiu louco. refutar Eles essa não ideia. criaram um átomo, né? Eles criaram Uma a ideia, um ideia do átomo. Sim, sim. Até porque o Concepção. átomo não é visível. E não é criado, eles mesmos disseram, não se cria átomos, né? Sim. Sim. Então daqui a pouco a gente vai lá dizer assim, eles criaram um átomo, eles mesmos estão se mexendo no caixão lá dizendo, não. Eles se revirando agora. Sim. Então eu acho que é isso, né? Essa ideia Sim, dos sim. pré-socráticos concluímos bem. É loucura dizer, Foi tipo, muito bom. Por favor, autoestima é tudo, né, gente? Autoestima sabe é muito. tudo. Então, ficamos por aqui. Tchau, tire um beijo pros Muito fãs. obrigada a todo mundo que Beijo, viu. fãs. Tchau. Me acompanhe nos próximos capítulos. Até o próximo. Até Até os próximos. Beijão.